deslocamento, esse ΔS. A letrinha delta, ela significa para nós uma diferença, tá bem? Então, ΔS seria o deslocamento. Esse S aqui seria do espaço, tá bem? ΔT, diferença de tempo, tá bem? E assim por diante, tá? E ela é uma medida que representa a distância entre a posição inicial, que seria o ponto de partida, tá? E a posição final, que é o ponto de chegada. Ou seja, é uma mudança de posição. O móvel, ele sai de um ponto da trajetória e vai para outro ponto. Então, esse ΔS, a gente calcula como sendo a posição final, ou seja, onde ele foi, menos de onde ele saiu, posição inicial. Tá bem? Ó, então aqui a gente tem aqui uma linha, essa linha azul, representando uma trajetória. Vamos pegar aqui as distâncias medidas em metros, e essa setinha vai indicar sempre o sinal positivo crescente, tá bem? Então ela é numerada, tá? Coloquei aqui alguns números, tá? E vamos pegar aqui, ó, um móvel que está na posição -3. E ele vai sair dessa posição -3 e vem aqui para a posição 5, tá bem? Então aqui ele sai dessa posição e vem para essa daqui, tá bem? Então a posição inicial, ou espaço inicial, tá bem? De onde ele partiu, é -3. Foi para onde? Posição 5. O deslocamento é o ΔS, que vai ser a posição final menos a inicial. Ou seja, 5, esse menos é esse daqui, tá bem? Agora, o S0 é -3. Então, esse menos é da posição inicial que está aqui. Esse menos aqui, ele está aqui, tá bem? Na hora que você for fazer a continha, lembra que menos seguido de menos não vai ficar mais, tá bem? Então, esse ΔS é 8 metros. Então, ele deslocou aqui, ó, 8 metros. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem? Aqui, agora nós vamos ver outro conceito, que é de distância percorrida. O que é a distância percorrida? É a soma dos valores absolutos, quer dizer, módulos dos deslocamentos parciais. Tá bem? Vamos dar um exemplo disso aqui, ó. Vamos pegar uma trajetória, tá bem? Numerada, tá? Aqui ela está com sinalzinho positivo, porque está no sentido da seta, então vai crescendo aqui, tá bem? Então, pegar esse móvel que está na posição -3 e ele vai para a posição 5. E vamos imaginar que ele vai para a posição, por exemplo, 0. Então, ele saiu de -3, foi para 5 e veio para o 0, tá bem? Qual seria o deslocamento dele? Então, nós temos aqui, ó, o deslocamento de... Ele está falando aqui, ó, a soma dos valores absolutos. Gente, o que são os valores absolutos? São valores em módulo, tá bem? Você vai trabalhar com números positivos. Então, vai ser o ΔS1, que é aquele que sai do -3 e vai lá para o 5, mais o ΔS2, que é aquele que sai da posição 5 e vem para o 0. Então, esse deslocamento, aí a gente vai fazer parte por parte. Módulo, valor absoluto, S menos S0, mais a etapa 2, S menos S0. Vamos pegar então esse deslocamento. Na primeira etapa, ele está aqui, ó, foi para o 5, tá bem? Saindo do 3, ok? Mas aí ele foi, o final é 0 menos o 5. Então, quanto ele se deslocou? 8 mais 5, ele se deslocou 13 metros, tá bem? Então, o deslocamento, você vai somar todos os espaços, a distância percorrida é a somatória de todos os deslocamentos de cada etapa. Nós vamos ter exercício, a gente vai estar mexendo um pouquinho com isso, tá bem? Então, é fundamento, tá? Aqui tem um exercício. Então, ele diz o seguinte, ó, considere que o móvel tenha passado da posição A para a posição B, para a posição C, passando pela posição B de bola. O deslocamento, ΔS, e a distância percorrida, D, valem respectivamente, quer dizer, nessa ordem, tá? Aqui está o exemplo, cada distância dessa aqui, que a gente tem aqui, ela é medida em quilômetros, tá bem? Então, ele saiu da posição A e veio para a posição B.
Ou seja, ele saiu da posição -2, espaço inicial, e veio aqui para a posição 6. A outra etapa, ele sai da posição 6, vai para a posição 3. Tá bem? Então, vamos ver aqui essa resolução. Vamos calcular, então, o deslocamento ΔS. Tá bem? O ΔS é a posição final, como ele falou, que ele sai de A e vai para C, então ele saiu aqui de A e veio para C. Então, vai ser a posição que ele está em C menos a posição que ele está em A. Esse ΔS vai ser 3, tá bem? Que ele está aqui, ó. Ele chegou aqui, menos, esse menos aqui é da fórmula, tá? Menos 2, que é de onde ele partiu. Então, esse ΔS aqui vai dar 3 menos 2 vai ser igual a 5. Então, esse deslocamento é como se ele saísse daqui e veio para cá, tá bem? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Sai do menos 2 e vem para 3. Deslocamento total, 5 quilômetros. Tá bem? Agora, nós vamos ver aqui a distância percorrida. O cálculo da distância percorrida é a distância percorrida de D, caso que está representada por D, e será determinada pela soma dos módulos do deslocamento, que é o ΔS. Então, a gente vai ter um ΔS de A até B, mais um ΔS de B até C. Vamos representar isso aqui. Ó, distância percorrida, ΔS entre AB, mais o ΔS entre BC. Então, essa distância vai ser espaço de B menos o espaço de A, mais o espaço de C, que é o final, menos de B. Tá bem? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? 6 menos 2. Vamos mostrar aqui. Ó. Ele saiu de A para B, então o final é 6 menos 2, que está aqui. Mas agora ele vai daqui, ó, de 6 para 3. Ele retrocedeu. Então, o final é 3 menos o inicial, que é 6. Então, essa distância vai dar 6 mais 2, mais 6 mais 2, mais menos 3. Em módulo vai ficar 3, tá bem? Então, na verdade, qual foi aqui no cálculo a distância percorrida? 11 quilômetros, tá bem? Então, só para firmando o conceito, deslocamento é posição final menos inicial, tá bem? E a distância percorrida, você vai somar as etapas que ele percorreu. Tudo bem? A gente vai ter exercícios também, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, tá? Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos mais um pouquinho, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho de velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela é a rapidez com que o móvel realiza um percurso. Matematicamente, ela é representada pela equação. Então, como assim a rapidez com que o móvel realiza um percurso? Por exemplo, você pode sair de uma cidade A e uma cidade B e, de repente, você fala, olha, eu vou percorrer 100 quilômetros em 1 hora. Ou você fala assim, eu quero percorrer 100 quilômetros em meia hora, tá bem? Então, essa relação que você faz com distância e tempo, né? Quanto mais rápido você percorrer, né? Quanto mais rápido você cobrir uma certa distância, mais veloz você está sendo no caso aí, tá bem? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, a velocidade média, matematicamente, é ΔS, tá bem? Deslocamento sobre o tempo. Quanto tempo você demora para deslocar num determinado tempo, tá bem? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, Vm é a nossa velocidade média, ΔS é o nosso deslocamento, deslocamento está dentro aqui, deslocamento escalar, quer dizer, você precisa do valor numérico e a unidade, tá bem? Por exemplo, assim, o que é um deslocamento escalar? Você andou 10 quilômetros, então esse ΔS é 10, que é o valor numérico, mais a unidade, que é o quilômetro, tá bem? E o ΔT, que é o nosso intervalo de tempo, tá? Também isso aqui é definições, são fundamentos que você vai precisar, tá? É uma formulinha também que o Enem gosta dessa formulinha, tá bom? Então vamos lá.
Como a gente precisa sempre estar trabalhando nas unidades, e a gente tem aqui de novo o MKS, né? Uma partezinha do Sistema Internacional, então a gente vai trabalhando assim, ó. Todos os nossos espaços a gente vai medir em metros. Quando você tem a grandeza entre colchete, aqui tem um colchete, a gente está preocupado com a unidade. Em que unidade a gente vai estar medindo o espaço final? Resposta: metros. Em que unidade a gente vai estar medindo o espaço inicial? Também metros. Então, tudo que é espaço, lá, tudo que é espaço a gente vai estar medindo em metros. Tempo inicial, segundo. Tempo final, segundo também. Então, tudo que é tempo, nós vamos estar trabalhando em segundo, aqui no sistema MKS, o internacional, tá? Velocidade média, nós vamos estar medindo em metros por segundo. Delta S, né, que é a variação de espaço, também, ou deslocamento, a gente vai estar medindo aqui em metros. Variação de tempo, em segundo. Então, é muito comum que um móvel, a medida da velocidade está em quilômetros por hora. É comum, o velocímetro dos carros traz isso, né? Então, a gente tem uma relação aí entre quilômetros e hora, tá bem? Então, para converter velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, ou vice-versa, a gente consegue estabelecer aqui essa relaçãozinha. Lembrando que em 1 quilômetro você tem 1.000 metros e em 1 hora você tem 3.600 segundos, tá bem? Então, como que a gente vai trabalhar um pouco com isso? Vamos lembrar aqui, ó, 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que 1 quilômetro é 1.000 metros, 1 hora 3.600 segundos. Se a gente for simplificando aqui, ó, tá bem? Dividir aqui por 1.000, dá 1. Se dividir por 1.000 aqui, ó, dá 3,6. Então, a gente tem um fator de conversão aqui, ó. Esse fator de conversão é praticamente 3,6. Tá bem? Então, aqui a gente pode tirar o seguinte, olha. Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, ou vice-versa, a gente vai usar uma regrinha. A regrinha eu vou colocar aqui para vocês, ó. Se você tem um número que está em metros por segundo e você quer passar para quilômetros por hora, então você vai multiplicar por 3,6, que é esse número aqui, ó. Tá bem? Então, quando você está, imagina assim, ó, o pequeno, metros por segundo, você vai para o grande, quilômetros por hora, você multiplica. Se você tem um número que está em quilômetros por hora e quer passar ele para metros por segundo, o que, que você faz? Você vai do grande para o pequeno, você vai dividir, tá bem? Essa constante 3,6 é essa aqui, ó. Ok? Tranquilo, gente? Então, vou mais um pouquinho. Ó, então aqui um exercício para Professor, gente. você pode voltar? Posso, claro. Vamos lá. Você disse que metros por segundo é vezes 3,6 e quilômetros E por hora dividido por divide. 3,6. Isso. Quando você quer passar de 1, você está em metros por segundo. Vamos imaginar o seguinte, que a sua velocidade ela está em 10 metros por segundo. Aí você quer saber quanto vale essa velocidade em quilômetros por hora. Nós vamos multiplicar por 3,6. Então, seria 10 vezes 3,6. Então, você falar 10 metros por segundo ou 36 quilômetros por hora é a mesma coisa. Tá bem? A recíproca aqui também é verdadeira. Tá? Vamos fazer uns exercícios para a gente ver como é que é? Tá? Aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Ok, ok. Então, vamos lá. Olha, esse exercício 2, converter a velocidade conforme os itens, tá? Vamos imaginar aqui que o seu carro está a 72 quilômetros por hora, você quer saber quanto corresponde essa velocidade em metros por segundo, tá bem? Ou, você tem um carro aí, um móvel que está a 25 metros por segundo, quanto corresponde isso em quilômetros por hora, tá? Um outro, você tem lá 108 quilômetros por hora, quanto isso corresponde em metros por segundo? E assim por diante. Vamos colocar aqui vários exemplos para a gente aqui estar exercitando isso, tá bem? Então vamos lá. Ó, na resolução, lembrando que a regrinha ela é importante, tá, gente? Ó, a regrinha está aqui, do pequeno, metros por segundo, por grande, quilômetros por hora, eu divido por 3,6. Do grande, quilômetros por hora, para o pequeno, metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Tendo em mente essa regra, vamos lá. Ó, 72 quilômetros por hora.
eu tenho que passar para metros por segundo. Então, quilômetros por hora é o grande, metros por segundo é o pequeno. Eu divido por 3,6, vai dar 20. Tá bem? Então, falar 72 quilômetros por hora ou 20 metros por segundo é a mesma coisa. O outro exercício. Vamos lá, um B. Ó, 25 metros por segundo. Eu tenho aqui pequeno, eu quero para o grande. Eu multiplico por 3,6. É a mesma coisa que 90 quilômetros por hora. Tá bem? Aqui, 108 quilômetros por hora. Eu vou do grande para o pequeno. Eu divido por 3,6. Dá 30 metros por segundo. Tá? E assim por diante. Ó, 54 quilômetros por hora. Vou passar para metros por segundo. Eu divido por 3,6. Vai dar 15 metros por segundo. Tá? A outra, 12 metros por segundo, eu vou passar para quilômetros por hora. Eu vou multiplicar aqui, ó, por 3,6. Aqui, ó, multiplicando por 3,6 vai dar 43,2 quilômetros por hora. Tá bem? E aqui, 10 metros por segundo, passando para quilômetros por hora. Eu vou multiplicar por 3,6. Né? Então vai dar 36 quilômetros por hora. Tirou a dúvida? Tranquilo, gente? Tranquilo. Eu vou mais um pouquinho. Olha, vamos colocar aqui um exercício também para a gente praticar um pouquinho aquela fórmula da velocidade média, tá bem? Então ele fala aqui, ó, um veículo trafega aqui em uma rodovia com uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, tá bem? Sabendo que a viagem teve duração de 1 hora e 30 minutos, qual foi a distância percorrida pelo veículo? Bem, aí ele dá aqui as alternativas. Olha, gente, primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte: essa velocidade está em quilômetros por hora, tá bem? E o tempo? Essa unidade de tempo está coerente com isso aqui? Porque aqui ele está falando horas, ó. E aqui ele está falando horas e minutos. Então, eu vou ter que arrumar isso, tá bem? Então, vamos lá. Ó, na resolução, ele está pedindo quanto ele deslocou, tá bem? Ó, distância percorrida, tá? Então, nós vamos dizer o seguinte: a velocidade é 80 quilômetros por hora, 1 hora e 30 minutos, isto é, nós vamos ter 1,5 horas. Tudo bem? 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia, tá bem? É 1 hora e 5, tá? Então, nós vamos ter o seguinte: se a velocidade média é ΔS sobre ΔT, então esse deslocamento vai ser a velocidade média vezes o tempo. Aí, substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte, ó, 80, que é a velocidade, está lá, ó, 80 quilômetros por hora, é igual a vezes 1,5, tá bem? Então, essa continha vai dar para nós 120 quilômetros. Portanto, esse móvel andou, teve um deslocamento de 120 quilômetros. Com isso, nós vamos ter aqui como alternativa certa, a alternativa letra C. Um pouquinho fora aqui o quadrado, mas aqui está na letra C. Beleza? Gente, a novidade desse exercício aqui, ó, que entrou esse minutos. Então, a gente tem que fazer a relação de minutos com horas, tá bem? E 30 minutos é meia hora. Por isso que está aqui 1,5 horas. Tranquilo? Pera aí, como é que você fez para converter 30 minutos em 0,5? Isso, 0,5 horas. Como é que Uma você... hora mais 0,5 horas, que é meia hora, que é igual a 30 minutos, vai dar 1,5. Mas como é que você fez isso de cabeça, no caso? Isso, a gente faz de cabeça. Você não precisa escrever para o examinador, não. Você vai fazer de cabeça. Então, você está já justificando. O teu raciocínio está correto. Veja, você falou 0,5 horas. Isso, 0,5 horas é meia hora. Então, você vai juntar 1 hora mais 0,5, já deu 1,5. Isso você pode fazer de cabeça e já colocar no exercício. Beleza? Beleza. Daí você fez depois... Pera, não, que o exercício estava pedindo E, o espaço. Então, deixa. isso. Aí está pedindo espaço. Por isso que eu vou ter que trabalhar com esse tempo como sendo 1,5. Ok?
Podemos ir para frente? Vamos ver esse outro aqui, que é o Instituto Federal do Paraná. Né? Esse caiu em 2018. Ele diz que um veículo trafega a 108 km por hora em uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é 110 km por hora. Ao tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente, ele desvia sua atenção para o aparelho ao longo de 4 segundos. A distância percorrida pelo veículo durante os 4 segundos em que se movimentou sem a atenção do condutor, em metros, foi igual a... E aí que ele dá as alternativas. Então, pessoal, aqui a gente precisa ler o exercício e sentir como que está esse exercício. Olha, primeiro de tudo, ele está a 108 km por hora, né? Então, ele está um pouquinho abaixo da velocidade permitida. Então, se tiver um radar, ele não vai tomar multa, tá bem? Essa é a primeira questão. Segunda questão, tocou o celular. É comum você estar dentro do carro dirigindo, tocar o celular e você olhar para o celular? Às vezes até a gente atende, tá bem? Mas veja o que acontece. Quando você desviou sua atenção do trânsito e olhou para o celular, você fez isso durante 4 segundos. Está aqui, ó. Tá bem? Então, enquanto você ficou olhando para o celular, a essa velocidade, quanto você se deslocou? É isso que ele está perguntando. Agora, preste atenção. Se você está com a atenção no celular e você está com essa velocidade, você não está olhando para o trânsito. Tá bem? Então, a primeira coisa que você tem que notar aqui, ó, esse tempo foi dado em segundos. E aqui a velocidade está em quilômetros por hora. Então, eu vou ter que ajustar as unidades, tá bem? Então, vamos aqui para a nossa resolução. A velocidade é 108 km por hora, eu tenho que passar ela para metros por segundo. Então, aqui, olha, o examinador vai cobrar de você que você faça essa conversão já dentro de um exercício, que nem está acontecendo aqui. Então, eu vou pegar 108 e dividir por 3,6, esse carro vai estar 30 metros por segundo. Tá bem? Então, a cada tic-tac do relógio, ele consegue andar 30 metros. É uma velocidade razoável. Agora, ele ficou por quanto tempo distraído? 4 segundos. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, daqui a gente vai tirar velocidade é 30, delta S, que nós vamos querer saber, sobre 4. Tá bem? Então, esse delta S vai ser 30 vezes 4, esse delta S vai ser 120 metros. Então, pessoal, ele andou 120 metros sem prestar atenção na pista. Né? Poderia passar um monte de coisa efeitos do carro, com certeza esse motorista não ia perceber e estava ali desenhado uma possibilidade de acidente. Tá bem? Professor, Diga, querido. o exercício anterior também deu 120? O anterior, vamos voltar lá? Deu Deu 120, isso. deu 120 também. É. Valeu. Boa observação, não tinha olhado isso não. Deu 120, tá? Maravilha, gente. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês perceberam, então, aqui, ó, aonde o examinador vai cobrar de você a conversão? Então, você tem que ler o exercício e ajustar as unidades. Aqui, o tempo em segundo, aqui em quilômetros por hora. Por isso que a gente teve que mudar aqui, tá bem? Vamos mais um outro? Ó, esse exercício é da FUVEST. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sabendo de que 4 km por hora é a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente 30 dias, 10 dias, 25 dias, 2 dias, 4 dias. Pronto, cai um desse para você. O que você faz? Nós vamos chutar? Diga não. Vamos calcular, né? Agora a gente já tem condições. Então vamos lá. Dentro da resolução. A velocidade é 4 km por hora. O delta S é de 1.000 quilômetros, tá bem? Então ele está pedindo aqui, ó, o delta T, eu marquei T, aqui era T, viu, gente? Desculpa aí, tá? Então vamos lá. Ó, velocidade é o espaço sobre tempo. Como a velocidade das águas é de 4 km por hora, eu vou trabalhar aqui. Como aqui, ó, a distância é de 1.000 quilômetros, tá bem? Então eu consigo ajustar aqui, ó.
tá? Então, vamos ver esse tempo. Esse tempo, ó, quem está aqui, a gente troca aqui, né? Esse aqui vai para lá multiplicando e vem dividindo. Então, nós vamos ter aqui, o intervalo de tempo vai ser 1.000 dividido por 4. Gente, 1.000 dividido por 4, nós vamos encontrar 250 horas que ele gasta para sair de onde caiu a chuva até chegar no Rio Paraná. Faz. Né? Você vai dividir, sei lá, 250 por 24? Isso, porque não tem essa resposta aqui, ó, 250 horas. Beleza. Boa sacada. Então a gente vai pegar o seguinte, aí o que você falou, 250 dividido por 24, isso vai dar aproximadamente quanto? 10 dias. Beleza? Então aqui, ó, nós vamos ter que o percurso será cumprido em aproximadamente 10 dias. E a nossa resposta é letra B. Olha que exercício bonitinho. Esse caiu na FUVEST, gente. Tranquilo? Vamos pegar lá do pessoal do Enem. Vamos ver se me tem aqui algum do Enem aqui. Aqui tem um do Enem, ó. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada como o uso de binóculos e cronômetros, tá bem? Polícia rodoviária às vezes ainda usa esse método, tá? O policial usava a relação entre distância percorrida, né, e o tempo gasto para determinar a velocidade do veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre as duas faixas, tá bem? Cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito parecido com isso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros, tá? E é medido em um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é 40 km por hora, sem perceber, olha, sem receber a multa, é de. Gente, um Professor, caso bem real. professor, Pode acho falar. que. Ó, você tá vendo o chat aqui ou não? Não, não consigo ver. Uma pessoa levantou a mão. Acho que era a Nieli. Precisa falar comigo aqui, porque eu não consigo pegar o chat aqui. Mas ó, quem tá com dúvida? Já levantaram uma pessoa e a mão. Oi, foi eu que tinha levantado a mão. Oi, Era querido. da questão anterior. Vamos Eu voltar não. lá? Eu vou voltar lá, tá bom? Aí você Beleza. fala comigo. Aqui, pronto. Eu não entendi essa da 24. Assim, E 250 dividido por 24. porque num dia você tem 24 horas. Desculpa não ter Hum. falado, entendeu? Ah, entendi. Porque, assim, como as respostas estão em dias, eu tenho que lembrar que num dia eu tenho 24 horas. Por isso que eu peguei 250 e dividi por 24. Então, em 250 horas, né, eu tenho aproximadamente 10 dias. Por isso que a resposta está aqui. Beleza? Ah, beleza, obrigada. Ah, eu que agradeço, querida. Vamos aqui, então, voltar aqui no nosso exercício, tá bem? Então, aqui a gente vai pegar esse exercício que é do Enem, né, e vamos fazer, então, aqui a resolução, tá bem? Olha, então aqui dá as alternativas, né? Aparentemente um exercício fala, meu Deus, o que é isso, né? Mas, gente, sem crise, vamos lá. Ó, a distância entre um sensor da lombada eletrônica e o outro sensor, ele é de 2 metros, tá bem? Olha lá. A velocidade limite, sem você tomar multa, é no máximo 40 km por hora, tá bem? Então temos que calcular qual é esse intervalo de tempo. Pessoal, o ΔS está em metros. A velocidade em metros por segundo. Eu vou precisar converter? Diga que sim. Perfeito. Então nós vamos converter. Mas essa conta, ela dá uma conta exata? Não vai dar. Não. Então nós vamos pegar o seguinte, observando as unidades que elas não são compatíveis. Ó, espaço em metro, velocidade em quilômetros por hora. A gente vai dizer então o seguinte, vamos converter quilômetros por hora para metros por segundo. Pegando isso aqui, 40 dividindo por 3,6, isso vai dar. Não vou fazer essa conta agora, tá bem? Vou só deixar indicado.
Eu vou jogar isso lá na formulinha. Ó. Velocidade é o ΔS sobre ΔT. A velocidade, ela é 40 dividido por 3,6. Está vendo aqui, ó? Que vai ser igual a 2, que é o espaço percorrido, dividido pelo tempo. Nós queremos saber o tempo, tá? A gente vai multiplicar incluso aqui. Vamos multiplicar incluso aqui, ó. 40 vezes t, multipliquei aqui, ó. 2 vezes 3,6, multipliquei aqui. Então, eu vou ficar assim, ó. Esse tempo que ele tem para passar entre uma lombada e outra sem tomar multa, vai ser, ó, 2 vezes 3,6, dá 7,2, dividido por 40, tá bem? Então, 7,2 dividido por 40 dá 0,18 segundos. Se ele passar aqui nesse tempo, ele está no limite da multa, tá bem? Se passar mais rápido, aí vai tomar multa, tá? Então, nós vamos ter como resposta certa a letra C. Olha que exercício legal, né? Caiu no Enem, tá bom? Então, está bem dentro disso que nós estamos vendo aqui, tá? Gente, se ficou com alguma dúvida aqui, olha, então a dica é o seguinte, quando não dá para dividir, que você vai ver que vai dar número, assim, não vai ser número exato, deixa para você fazer a conta no final, pode trabalhar com ele aqui, tá bom? Olha lá, tá? Sem problema nenhum. No caso, essa vírgula do 2, do 7,2 que tem essa vírgula, você retirou ela e ficou 0,1 ali na divisão? Isso, exatamente, Ah, então tá bom. Tá bom? É isso mesmo. Tá? Beleza, gente? Mais alguém? Alguma dúvida? Vamos para o próximo. Também do Enem. Ó, uma empresa de transporte precisa efetuar uma entrega de uma encomenda o mais breve possível, tá bem? Para tanto, a equipe logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. E ela verifica que o trajeto apresentado são em dois trechos, de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Gente, quando eu estou lendo isso aqui, na sua cabeça você já sabe o tempo. Qual é o tempo? Perfeito. 1 hora. Né? No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então, se você está a 120 km por hora e você tem que percorrer 60 km, você também já sabe a resposta. Bem? Supondo que as condições do trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa, onde continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? E aqui ele dá as alternativas. Esse exercício, ao ler com atenção, com calma, você já tem a resposta. Às vezes você não precisa nem fazer conta. Nesse caso, você chutaria qual alternativa? Pode Sim. falar? C, perfeito. Perfeito, né? Então, a alternativa certa é a letra C. Agora vamos ver por que é a letra C. Tá? Ó, velocidade, espaço sobre tempo, sempre a formulinha, a mesma. Então, esse ΔT, jogando para lá e trazendo a velocidade para cá, ó lá, o ΔT, né? Aqui, na verdade, é dividido, viu, gente? Ó, ΔT, né? Não é o ΔS que ele quer, não. Aqui é dividido, tá bem? Então, vamos lá. Ó, no primeiro trecho, velocidade é 80 e espaço 80. Então, quer saber o tempo. O tempo aqui, tá vendo? Estou reforçando aqui, ó, é dividido, ó. Vai ser 80 por 80, que vai dar 1 hora. Então, esse é o trecho 1. Tá? Por isso que está aqui, ΔT1. É o trecho 1. Trecho 2, vamos repetir a conta, tá bem? Olha lá, velocidade 120 km por hora, o espaço percorrido é 60 km. Qual é o tempo para percorrer isso? Espaço sobre velocidade. Então, vai ser 60 sobre 20. No intervalo 2, né, o ΔT2, no segundo trecho, vai dar meia hora. Logo, para você ter o tempo necessário para a entrega, a gente vai chamar ele de ΔT, será a soma dos trechos 1 e 2. Então, nesse caso, você vai ter ΔT1 mais ΔT2 para dar o tempo total. Vai ser 1 mais 0,5
vai ser 1,5. Logo, a gente vai ter como certo a alternativa C. Marquei aqui, mas vou marcar lá também. Perfeito? Gente, esse é um exercício do Enem. Aquele outro também, a gente viu, também é do Enem. Fulvestre, ela também pega bastante isso, mas você vê que não tem grandes dificuldades, sempre usando os conceitos, tá bem? Olha lá, vamos ver se tem mais um aqui, ó. Mais um exercício. Ali, Oi, você, ali você multiplicou ou você dividiu? aonde? Vou falar aqui para Ali, mim. Aqui em isso. cima, onde eu estou marcando aqui? É, Não, aqui eu dividi, mas aqui não tá. saiu a divisão não, tá? Ah, Aqui, tá. aqui ficou o pontinho só dizendo que eu multipliquei, mas está errado. Na operação, estou dizendo que eu estou dividindo, ó, porque aqui o meu sinal de dividir não saiu, não. Ah, Bem, tá era um bom. tracinho aqui, mais outro em cima, não saiu. Tá bem? No caso, você passou o delta S pro outro lado multiplicando. Isso. Eu só troquei Dividindo, aqui, quer ó. dizer. Dividindo, isso aí. Tá bom. Tá bom? Beleza. Vamos ver esse exercício 8 aqui. Vamos ver o que ele fala para nós aqui, tá bem? Olha, uma composição do metrô parte de uma estação A em direção a uma estação B, com velocidade média constante de 54 quilômetros por hora. Isso aqui é real, tá? Considerando que a viagem dura 3 minutos, é correto afirmar que a distância entre as estações A e B em quilômetros vale. Gente, que miscelânea que esse examinador fez aqui. Aí você fala, Jota, onde está a miscelânea? Ó, velocidade 54 quilômetros por hora. Quanto tempo ele ficou de uma estação a outra? 3 minutos. E o que, que ele quer da gente? A resposta é em quilômetros. Barrabás. Mas é difícil, gente. Diga não. Perfeito. Então vamos lá, na resolução. A velocidade 54 quilômetros por hora, o tempo em minutos. E ele pede o ΔS. Lembrando que ΔS, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, o ΔS, que é a velocidade vezes o tempo. Tá bem? É só passar multiplicando. Tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro modo. Vou fazer isso aqui de dois modos. 54 quilômetros dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. Tá bem? Então, 3 minutos. 3 minutos é o equivalente a quanto, pessoal? Por que, que eu multipliquei por 60? Porque em 1 minuto tem 60 segundos. 3 minutos vai ser 3 vezes 60, portanto, 180 segundos. Logo, a minha velocidade vai ser, o meu espaço vai ser velocidade vezes o tempo, que seria 15 vezes 180. O 15 é a conversão do quilômetros por hora para metros por segundo, e o 180, que é os 180 segundos. Então, nós vamos encontrar 2.700 metros. 2.700 metros é o equivalente a 2,7 quilômetros, tá bem? Então, a nossa resposta é letra C. Tem um outro modo de fazer? Tem. Então, vamos lá. Velocidade 54 quilômetros por hora, tá bem? Se eu divido por 3,6, olha lá, o minuto aqui, ó, vou dividir por 60, tá bem? Ó, 3 minutos, se eu dividir por 60, eu vou ter isso aqui em horas, tá bem? Velocidade ΔS sobre ΔT, 54 que multiplica 3 sobre 60, vai dar 162 por 60, também vai dar 2,7 km por hora, 2,7 km, tá bem? Você pode fazer desse modo, mas esse aqui está mais dentro do que nós acabamos de estudar e de ver. Beleza? Então, isso confirma a alternativa letra C. Tá? Peraí, no primeiro módulo você passou quilômetros por hora para metros por segundo. Isso aí. O segundo modo eu deixei como está. O segundo modo, eu peguei 3 minutos, passei para a hora. 3 minutos. O que é 3 minutos da hora? É 3 dividido por 60, entendeu? Então você vai ter 3 sobre 60 de horas, né? Então, vai ser 1 sobre 20 da hora. E esse é um outro método. Eu coloquei aqui também porque um aluno da outra vez me perguntou se podia fazer assim. Eu disse que sim e a resposta é o mesmo, tá? Mas aqui, ó, o primeiro modo está mais dentro daquilo que nós estamos estudando. Perfeito? Eu acho que deu o meu tempo. Eu queria ver com vocês aí. Deu, professor. Deu? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada, tá? Gente, se ficar alguma dúvida aí, tal, vocês podem me passar aqui, tá bem? Não tem problema nenhum, não, tá? Tchau, Gente, prof.
Tchau, gente. Obrigado, viu? Muito